Hello, bem-vindos ao canal do Jonas Costali. Faz algum tempo que eu não gravo, pessoal, porque é uma série de coisas para resolver. E com mais essa quarentena, tudo que está acontecendo no mundo. Mas hoje eu tinha um título aqui que eu queria ter gravado antes, que o meu canal, além de ser um canal informativo, porque eu prefiro realmente fazer uma pesquisa bem elaborada e falar sobre o tema, ou às vezes simplesmente falar sem nenhum script. Geralmente eu não falo, dependendo do assunto. E hoje eu vou falar sobre algo que me chama a atenção, que é isso, complexo de inferioridade. E depois o mesmo canal em inglês, Inferiority Complex. E aqui eu fiz uma pesquisa sobre basicamente a história, as causas, conceituação, e vou ler na íntegra o que se trata. E na próxima semana eu terei aqui uma pesquisa que eu fiz sobre, digamos, o que há no momento de mais comentado no mundo todo, que é a questão do coronavírus. Mas eu não fiz, não vou falar sem ter base, embasamento. E para mim um dos caras mais incríveis, que é um biólogo do desenvolvimento americano chamado Bruce Harold Lipton, nascido em 21 de 1944 em Mount Kisco, Nova York. Ele que é um biólogo de desenvolvimento e fala sobre epigenéticas. Então, eu fiz aqui basicamente o que ele acha do coronavírus, qual a opinião dele, e vou compartilhar tanto em português quanto em inglês. E realmente é muito interessante tudo que ele fala. Por exemplo, ele comenta que no livro, um dos livros que ele escreveu, A Biologia da Crença, ele alega que as crenças controlam a biologia humana, não o DNA ou a hereditariedade. Então é extraordinário as pesquisas dele. Mas isso é para a semana que vem. Hoje, então, como vocês estão vendo aqui, semana que vem teremos Covid-19 Pandemic e teremos coronavírus, que é um assunto que eu quero tratar. Hoje, porém, eu vou tratar de outro assunto que me chama a atenção, que é sobre complexo de inferioridade. Qual de nós não tem um pouco disso? Né? Se for por questão de comparação, todo mundo tem um pouco. Acho que até bilionários têm. Sempre o outro tem alguma coisa, ou é alguma coisa que de repente você não é. É tanto que a maioria dos milionários e bilionários em pesquisas contam quanto eles eram inseguros, extremamente inseguros e com baixa autoestima. Então, começando em português. Antes de nada, deixa eu apresentar aqui. Hoje eu tenho dois convidados. Tião, o meu gorila de porcelana com olhos âmbar, e Maria, a esposa dele, que está ali do outro lado. Qualquer semelhança dos nomes com pessoas vivas ou mortas é mera coincidência. Talvez. Mas, então é isso. Então eu vou ler para vocês qual o conceito de um complexo de inferioridade. Para que, sendo lido, fica mais claro para a pessoa entender a mensagem de forma audiovisual. Está escrito aqui: um complexo de inferioridade nos campos da psicologia e da psicanálise é um sentimento de que se é inferior a outrem, de alguma forma. Tal sentimento pode emergir de uma inferioridade imaginada por parte da pessoa atingida e frequentemente inconsciente, e pensa-se que leva os indivíduos atingidos à sua compensação, o que resulta em realizações espetaculares, comportamento antissocial ou ambos. Diferentemente de um sentimento normal de inferioridade, que pode atuar como um incentivo para o progresso pessoal, um complexo de inferioridade é um estágio avançado de desalento, frequentemente resultando numa fuga das dificuldades. Então aqui, o primeiro passo que eu quero falar com vocês, eu estou lendo rápido, mas a intenção é ficar compreensível. Conceituação. Os trabalhos pioneiros nesse campo foram realizados por Alfred Adler, 1917, que usou o exemplo do complexo de Napoleão para ilustrar sua teoria. Alguns sociólogos propuseram que o complexo de inferioridade pode também existir num nível mais amplo, afetando culturas inteiras. Essa teoria é controversa, é conhecida como inferioridade cultural. A psicologia adleriana clássica faz uma distinção entre sentimentos de inferioridade primário e secundário.
Diz-se que um sentimento de inferioridade primária está enraizado na experiência original de fraqueza, desamparo e dependência, experimentada por uma criança pequena. Ela pode ser intensificada por comparações com outros irmãos e adultos. Um sentimento de inferioridade secundário relaciona-se às experiências de um adulto em atingir um objetivo final inconsciente, fictício, de segurança e sucessos subjetivos, para compensar-se por sentimentos de inferioridade. A distância percebida daquele objetivo levará a um sentimento negativo, que pode então instigar o sentimento de inferioridade original. Este composto de sentimento de inferioridade pode ser experimentado como acabrunhante, palavra difícil aqui. O objetivo inventado para remediar o sentimento de inferioridade primário original, que realmente provoca o sentimento de inferioridade secundário, é este dilema. Este círculo vicioso é comum em modos de vida neuróticos. As causas. Temos aqui, eu listei sobre a questão do complexo de inferioridade, 5 causas, de acordo com a minha pesquisa. Número 1, por nascimento. Todo ser humano nasce com sentimentos de inferioridade, porque todo ser humano nasce com sentimentos de inferioridade, porque quando de seu nascimento é dependente do que para eles são super-humanos ao seu redor. 2, atitude dos pais. Comentários negativos e avaliações de comportamento que enfatizem erros e lapsos determinam as atitudes de crianças até os 6 anos de idade. Comparação que os pais fazem dos seus filhos com outras pessoas, geralmente enfatizando que seus filhos são errados, enquanto que outros são certos em determinadas coisas. 3, defeitos físicos, tais como ser manco, características faciais desproporcionais, defeitos da fala e visão defeituosa causam reações emocionais e se conectam a experiências desagradáveis anteriores. Fiz uma pesquisa em campo. Quarto motivo. Limitações mentais. Provoca sentimentos de inferioridade, quando comparações desfavoráveis são feitas com as realizações superiores de outrem, e quando permanece satisfatória e esperada, mesmo quando as instruções não passam a ser compreendidas. 5, preconceitos e desvantagens sociais. Família, raça alegada, sexo, orientação sexual, status econômico e religião. E aqui diz: observe-se que não há nenhuma causa única, e sim uma confluência de fatores. Um defeito físico menor, a exemplo do nanismo, pode ser agravado numa dada conjugada social desfavorável, que se some à desorganização dos papéis representados no ambiente familiar. Uma mãe dominadora, superprotetora, ou um pai omisso, por exemplo, segundo Adler, o sentimento de inferioridade faz nascer um desejo compensatório de superioridade, de dominação e de poder, que tanto pode conduzir a alguma forma de sucesso pessoal ou traduzir-se em desejos hostis e antissociais, que caracterizam a neurose. Quase terminando aqui. Na leitura e interpretação de Vygotsky, fez o trabalho de Adler, o princípio reorientador que permite a elaboração da compensação não é a natureza individual, mas a natureza social do desenvolvimento humano. A felicidade ou infelicidade do ser humano está no drama vivido nas relações sociais e nas diversas posições nelas ocupadas, como constitutivo da dinâmica da personalidade. Um defeito físico pode ser percebido como uma condição incapacitante, ou minimizando a partir da conjuntura histórico-social do ambiente em que o indivíduo lesionado se encontre. Então realmente são bastante fatores a respeito. Aqui tem a questão da manifestação. Esse sentimento pode manifestar-se nas seguintes formas: recuo e a desistência de contatos sociais, ou agressão, busca excessiva de atenção, crítica alheia, obediência excessivamente obsequiosa e preocupação. E aqui tem uma outra parte que diz:
lidando com o complexo de inferioridade. Primeiro, consciência, trazer o complexo ao nível consciente. Segundo, superar a incapacidade. E o último parágrafo aqui fala sobre na cultura popular. Esse eu também achei super interessante. No filme Hard Day's Night, 1964, Ringo comenta com o George Harrison sobre o avô de Paul McCartney não gostar do Ringo por ele ser baixo, e o George comenta: "You've got an inferiority complex." Você tem um complexo de inferioridade. Ao que Ringo está retruca: "Sim, eu sei. É por isso que eu toco bateria. E o meu fator ativo de compensação. É o meu fator ativo de compensação." Outro, em o filme The Catcher in the Rye, J.D. Sally Hayes, amigo de Holden, menciona que os rapazes de Holden consideram snobs e rudes, têm um complexo de inferioridade. Em várias obras de Charlie Brown, dono do Snoopy, é considerado portador do complexo de inferioridade, às vezes considerado como símbolo desse complexo. Outro, no romance Eragon, a personagem Murta é frequentemente descrita como tendo um complexo de inferioridade. No anime de sucesso Death Note, Melo, o sucessor mais velho de El, alimenta o complexo de inferioridade originado por ser o segundo melhor na linha de sucessão de L, atrás apenas de Near. Devido a este sentimento que define o seu caráter, Melo beira a obsessão, tomando quaisquer meios necessários para alcançar seus objetivos, beirando a imoralidade. Então, gente, e a continuação do pensamento sobre o complexo de inferioridade, uma experiência pessoal que eu tive há vários meses atrás, que me fez pensar. Eu estava num departamento público, aguardando ser atendido, um assunto que eu estava lá para resolver, e tinha algumas pessoas, e eu vi um rapaz sentado, meio cabisbaixo, alto, branco, e ele estava sentado lá, e meio pensativo, assim, com um semblante meio descaído. E depois que foi passando as vezes, ele veio pro lado de cá, sentou ao meu lado, e a gente começou a puxar conversa. E eu lembro que ele trabalha, não preciso mencionar a profissão, mas basicamente ele começou a reclamar, só falava de coisas negativas, sobre o trabalho, sobre a vida, sobre como tudo é impossível, difícil, e ele não conseguia nada. E aí ele fez um comentário que me deixou de certa forma intrigado. Ele disse que trabalhava quase 8 anos ou 7 nesse lugar onde ele trabalha, com um salário baixo. Ele é um rapaz, se não me engano, tem 2 ou 3 filhos. E ele me disse, assim, nesse desespero, cabisbaixo, que entrou um outro cara lá, em menos de um ano está ganhando 4 ou 5 vezes mais que ele. E eu perguntei, por que esse cara está ganhando 4 ou 5 vezes mais que você? Porque ele não soube responder. Eu falei, esse cara sabe alguma coisa a mais que você? Ele é mais apto? Aí ele, não, talvez ele seja puxa-saco do patrão, alguma coisa assim. E eu falei, o quanto você sabe desse trabalho que você está fazendo? Ele falou, eu sei há anos, eu sei mais que esse cara, muito mais, em todos os aspectos. E eu perguntei a ele, por que então você acha que esse cara está ganhando 4, 5 vezes mais e você não? E aí sim, eu lembrei dessa palavra, complexo de inferioridade. Porque claramente ele se via inferior a esse outro cara. E a desculpa dele foi, não, esse cara ele é um puxa-saco, ou está fazendo alguma coisa. Eu falei, ele está fazendo alguma coisa ilícita, errada lá. Ele não, eu falei, pô, você sabe a mesma coisa que esse cara? Ele disse, eu sei muito mais. Eu estou aqui há anos e anos nesse ambiente onde ele trabalha, e com um salário baixíssimo. Então, para fechar, às vezes é isso. A pessoa se acovarda, ela não se acha merecedora de estar em tal posição ou merecer alguma dádiva, e ela se auto-sabota. E isso está diretamente ligado ao complexo de inferioridade, né? Como você se vê, é uma disfunção morfológica, intelectual, possivelmente, ligando tudo que eu falei. Porque, como eu disse a esse cara, ele poderia estar ganhando esse salário ou até muito mais
pela capacidade dele, mas a forma que ele se via não permite isso. Ele achava que esse outro cara, além de ser melhor que ele, era puxa-saco do patrão. Por isso estava ganhando 4, 5 vezes mais. Então a mensagem é essa. Cada um de nós temos que fazer uma auto-reflexão para saber como nós nos vemos no espelho. Não é isso? Porque às vezes, mesmo que o exterior você pareça alguém que tem uma certa capacidade, o que vai contar em última instância é o que você sente na mente e no coração. Se você se acha capaz ou merecedor. E como diz Henry Ford, é uma frase que eu gosto muito, a primeira vez que eu li eu nunca mais esqueci, que diz: se você acha que pode e se você acha que não pode, de qualquer maneira você está certo. Então, gente, se inscreva, deixe o seu like e obrigado. Foi um vídeo longo, mas eu queria conversar sobre isso. E se inscrevam, ok? E na próxima semana, se o Senhor permitir, teremos mais vídeos. Bye bye.